Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelos espíritos de Raquel e Sofia. Salve, filhos e filhas. Saudações a todos nós viventes. Saudações a todos nós, a todos vós e a todos que aqui reinam, como sempre invisíveis apenas por vossos olhos. Então, saudações quer dizer, como sempre tratamos do princípio, do fundamento do nosso verbo, saudação, saudar o ato, saudar a ação, saudar a expressão, o movimento, aquilo que nos traz e faz realizar. Tudo isto traduz em saudação, não no dicionário comum, mas aquilo que podemos realizar em nós, de que todo o princípio tem uma importância tão grande, que sobrepuja aquilo que utilizamos e nem recordamos o que utilizamos. Saudar o ato, saudação. Então, saudar o ato, principalmente, fundamentalmente. Então, saudamos o ato da vigília, saudamos o ato de quem adentra o nosso lar, saudamos o ato de quem se assenta, saudamos o ato de quem se alimenta, do que alimentamos, saudamos o ato. Então poderíamos traduzir isto que saudar o ato é dignificar a vida, é dignificar aquilo que representamos como feitores da expressão da vida e principalmente, fundamentalmente, daquilo que podemos expressar por tudo aquilo que recebemos e realizamos por obra divina. E daquilo que recebemos por obra divina. É tudo que absolutamente é resultante de nós. Quer dizer, como seres da natureza humana e espiritual, atinge-nos de tal forma, toda a expressão do Pai em nós, atinge-nos sim por irradiações, do tamanho que não sabemos se vem, lá do outro lado deste mundo, se é do outro lado deste, do outro lado deste, do lado todo, de todos, sim, absolutamente. Muito distinto daquilo que indicamos uma luz para tal. Ela sobrepuja tudo e atinge de qualquer forma, de qualquer maneira. Então não há um recinto onde podemos entrar, que se não faltam os elementos da vida, principalmente, como o ar, que isto não nos atinja. Nenhum metal, nenhuma possibilidade de que entremos e as reações divinas não nos atinjam. Então, de tal forma é a radiação que sobrepuja tudo o que possamos, dentro da calibre da natureza humana externa, dentro desta civilização, poder saber. Veja que tudo principiamos do verbo, daquilo que indicamos entre nós para saudarmos, daquilo que indica que, sobremaneira, somos atingidos por irradiações divinas. Isso quer dizer que não está na somatória de qualquer indagação, já que as irradiações divinas têm visibilidade para aqueles que possam ter, não dos olhos do encarnado, e de que todos tratam do mesmo modo. Algo atinge-nos. Então os orientais tratam de algo que nos atinge de cima, do céu ou da terra. Algo nos atinge através dos plexos. E através destes plexos, o vidente pode saber que ele atinge na primeira etapa de nós.
ele se aprofunda em outros plexos da segunda camada, se aprofunda na terceira camada, na quinta, na sexta e na sétima camada mais sutil de todas as possibilidades. No reino do que somos como espírito, mais uma vez, o portal da unificação, pleito ecumênico da verdade, trata de todos os assuntos do começo, do mais simples possível, daquilo que nem reiteramos, daquilo que em absoluto não está em nosso vocabulário, nem no nosso verbo, nem da capacidade de expressar o que significa, nem da capacidade de expressar que somos atingidos por algo que nos mantém, nos sustenta. Daquilo que pode conceber e gerar, saber, sentir. E de todas as capacidades que temos, no significado da ramificação de toda a inteligência em nós. Mas sabe o que somos nós? A inteligência divina em tudo, já que a inteligência divina está na inteligência de que o órgão se reproduz e faz ele se reproduzir célula por célula, até que ele se mantenha. Então tudo está. Está em toda a orbe, em todas as galáxias, em todos os sistemas possíveis, como equações básicas e perfeitas. Só no único fundamento é o princípio. Se escapamos disto e damos uma cambalhota do princípio do fundamento, damos a segunda cambalhota, então os fundamentos vão desaparecendo. Os fundamentos vão desaparecendo. E tudo vai ficando indireto, como nesta grande civilização onde tudo é indireto, onde a capacidade de saber diretamente desapareceu, onde a sensibilidade da própria existência desapareceu. Somos existentes e fim, fazemos por nós mesmos. Este é o cabedal do portal da unificação, pleito ecumênico da verdade. A ciência exata da expressão do que possamos vir para o mais simples possível, não na complexidade que podemos trazer multiplicidades de conhecimentos novos, que já estão aos bilhões para nós. E na capacidade máxima do princípio, do fundamento entre nós. Saudar o ato. Corresponsabilizar o próprio ato que temos, que está subjugado, um tanto lá atrás e um tanto lá frente. E um tanto lá atrás nunca, quando havia, estava um pouco lá atrás e um pouco lá frente. A exatidão do ato, a combustão do ato. O veredito disto está na vida de todos vós e de todos os bilhões de seres que estão neste grande civilizatório. Então, saudar o ato significa que temos algo em nós que pode saudar o ato. Então, quem sauda o ato é o fundamento, o princípio de que somos da natureza humana e espiritual. Então, na vigília para todos vós, de vossas vidas inteiras, desde o princípio nesta terra como encarnados, quando possam recordar que saudaram o ato. Ou estamos tropeçando em centenas e milhares de possíveis atos que se sucedem. Saudar o ato. Em princípio, então, o princípio crístico, o princípio do fundamento da era moderna, já que saudar o ato dentro da grande Umbanda sagrada, porque na posse de muitos nomes outros que não seja esta, mas é uma referência. Saudar o ato significa recepcionar do Criador toda a potência e possibilidade de expressão. Então, tudo que é bíblico traduz nisto. Em fundamento, em primeiríssimo lugar, o Criador. Já que o Criador não é que entendemos que ele pode instalar-se em nós. Ele é em si mesmo toda a potência possível de que estarmos e sermos viventes.
num complexo inigualável de progressão. Então, o que trazemos agora para todos vós? No princípio de quem está se expressando agora, é algo que indica-se que fundamenta-se dentro da grande Umbanda aquilo que está na esquerda. A esquerda não é o lugar do mal. A esquerda é um lugar onde a apólice da vida e a progressão da vida tem um pouco de distinção daquela que é associativa neste grande mundo externo, que tudo que olhamos é associativo. Então, é um lugar de isolamento. Isto quer dizer que os seres, neste lugar, eles têm a visão direta. Então, a Raquel e Sofia são seres condizentes em habilidades próprias, como se tivéssemos uma única voz. Isto é o apêndice de que não entramos numa escola para isto, e nem conquistamos isto através de qualquer ânimo que pudéssemos ter. Somos uma confecção, um tipo de confecção divina e de progressão, onde a fidelidade máxima disso está vertical e todo associativo externo é horizontal. Sabemos da universalidade de todo conhecimento humano, de toda a ciência, de todas as religiões, associativamente através de um associativo imenso. Esse associativo imenso faz um complexo de uma associativa imensa, uma grande e imensa categoria de seres que se dedicam espiritualmente, coletivamente. Então entram coletivamente num complexo que sejam muitas galerias que sabem todos vós, em todo o mundo, e associativamente veneram, escutam, falam e entendem da fé associativamente. E existe um elo outro, que é direto. Mas esse lugar da esquerda, onde existem centenas e milhões de seres de que habitam este lugar da esquerda, e de que verticalmente, das profundezas até aquilo que é mais sagrado em cima, percorre este caminho. Mas todos que são associativos, no momento onde aconteça algo que tomamos para nós, de importância máxima, entramos neste lugar. Realizamos a obra de toda a feitura do que é do inferno ou do céu. Para ser bem claro. Então, daquilo que entramos para o inferno, é quase tudo. Então, toda a feitura, de todas as nossas intenções, de todas as nossas possibilidades, da categoria de que somos, entramos rapidamente. E mandamos tudo o que é possível, de tudo o que é possível, de que célebre ou não, de que divino ou não, e consta que seja aquele ato. Então saudamos um ato, e depois entramos no associativo, que quer dizer toda essa civilização, e temos um postulado, aquilo torna-se inexistente. Depois daquilo, nós justificamos nossos atos. Então fala-se assim, retroceda dentro desta vigília e desta possibilidade do que possa saber de vossos atos. Ele chega no extremo da direita, não entra na esquerda, só que na esquerda é onde é a nossa voz direta com aquele que nos recebe do outro lado. Então quer dizer que quem nos recebe do outro lado, na partitura da entrada do outro lado, que é tão natural, já que somos todos nós, e serão todos aqueles que estão vindo para cá, eles são recepcionados, e aquilo que é direto tem uma visibilidade. A visibilidade está num lugar onde nós postulamos que não existe, ou que possivelmente existiu por muitos motivos.
Então, isto que tratamos com todos vós e com todos aqueles que aqui estão sabem muito bem. Recepcionamos por aquilo que de fato somos. Onde entramos neste lugar da esquerda, num acampamento bem escondido, e realizamos os atos mais promíscuos possíveis, ideados dentro daquilo que em nós é. E depois entramos civilizatoriamente, vestimos nossas vestes mais santas e nos santificamos de todos os modos possíveis, desde que não possamos identificar um do outro de quem é mais santo ou não. Isto é discutível neste grande mundo lá fora, mas aqui não é discutível. Então estamos passando para todos vós, poucos encarnados, que estão do tamanho de 2 mãos, um pouco mais, de que há milhares de seres que aqui estão. E estes seres que aqui estão na fundação do portal da edificação têm uma grande oportunidade de ter um contato direto como desencarnado, naquilo que está encarnado e naquilo que possam ter um empuxo, estar dentro de um ventre, não em proximidade tão rápida, que daqui talvez um pouco mais de 9 meses, muitos destes já estarão aqui. E serão testados, sabe do quê? Daquilo que de verdade são, e farão provavelmente as mesmas circunstâncias. Então existe um postulado no portal da edificação, que é uma marca de fidelidade entre todos que se expressam aqui. O profundo esquecimento, quer dizer que o profundo esquecimento, para quem tem memória lá fora, não significa nada. Significa que o grande esquecimento é que perdemos a memória. Sim, nós perdemos uma memória da origem. Estamos num mundo onde a origem se fragmentou tanto, tanto e tanto, que nem pertence a nós mais qualquer tipo de questão, qual é a origem. E a origem ficou impossível de atingir, como se multiplicasse nossos caminhos em centenas. E nesse caminho de centenas, perdêssemos o mapa e disse, qual a cidade vossa? Por que caminhos? Qual o vosso lar? No fronteiriço de qual o vosso lar? Estacionamos onde precisamos estacionar, num conglomerado de todos aqueles que perderam, e perderam a sua origem e não sabem mais de onde vem. Constrói cidades, metrópoles. Então o que tratamos aqui, sabe por quê? Tão poucos estão aqui. Porque a intenção desse portal de edificação não é multiplicar conhecimentos e nem multiplicar emoções que nos agradam. Emoções que nos agradam, que podemos retornar para casa e levar. O que tratamos aqui é que a complexidade perdeu a origem. E precisamos ter uma luz disto. Perdi a origem. Da onde venho mesmo? E se vossos filhos vierem do que perdeu a origem, perdidos ainda da origem estarão. E lá, em algum deste ser da natureza humana e espiritual, que tem milhares de anos possíveis, ou milhares de anos impossíveis, estão à procura em algum acúmulo ponto, que só poderão algo acordar deste esquecimento profundo e saber dele. E falar, onde está a minha casa? Qual a minha origem? Qual é a verdade? De que qual a história das milhares que me contaram? Qual é a verdadeira? Qual eu tomei para mim? Qual eu dei para meus filhos? E que meus filhos deram para os seus filhos? De tal maneira que a verdade discutível pode ser discutida nesse grande mundo por dias e noites e por séculos.
E estamos num recôndito especial. Então talvez seja num recôndito especial, num istmo bem delicado e pequeno, onde a esquerda mora. E de que todos os chamados possíveis lá de fora não adentrem aqui. E tenham um pouco de possibilidade de estar a sós. E de que uma rede especialíssima está de um tamanho e numerário impossível de dizer, um fino tecido cristalino, de que impede, de alguma maneira, todos os chamados externos, visíveis e invisíveis, de outras vidas, que nos abocanham de todas as partes. Abocanham tanto que não somos mais filhos da vida e do Criador. Somos filhos de nós mesmos. Somos filhos da nossa mãe, do nosso pai. Apenas cumprimos os efeitos disto. Sois filhos de Deus. Então, quando temos o princípio fundamental de tudo, e de que tem alguma luz que diz que estou num lugar escuro, porém claro, iluminado por todas as partes, iluminado pelo sol, porque nossos olhos foram feitos para ver a luz do sol. Mas sabe o que é escuridão e esquecimento? É quando fechamos os olhos e não tem nenhuma luz. Mas sabe a luz que existe sem nossos olhos? Então, filhos desta vida, viventes desta vida, nós todos, de progressões distintas e diferentes, mas da natureza humana e espiritual, já que há outros seres que não são da natureza humana e espiritual, estão em progressão também. E na apólice disto que tratamos é um milagre? Só porque estamos voltando para a origem, voltamos para o milagre, ou porque estamos indo para frente em questionamentos novos, conhecimentos novos, para que estes possam dar para nós algo que respiremos de origem. Então, quando estiverem na borda de um grande rio poluído, deste rio poluído foram nascidos e criados. Neste rio poluído, vossos filhos foram nascidos e criados. Vossos ancestrais foram nascidos e criados. E algo instala e diz, onde está a origem deste rio? Onde está a origem? Onde? De que eu possa saber o que é a água mais limpa possível, mais oxigenada possível. Onde o ar não seja este ar fétido e de que é um ar cristalino e puro. Estamos isto é esquecimento. Esquecemos que existe um rio, de que nasce em algum lugar de uma fonte límpida e vai crescendo limpidamente, e muitos seres habitam lá, até que encharcam-se dos resíduos da natureza humana e espiritual, porque não há um ser nesta terra vivente que encharque seus rios, de tal forma de que fique encharcado da possibilidade de vida, da possibilidade da vida existir e de si mesmo. Então talvez somos encharcadores de rios e moramos neles com a maior felicidade. Compramos aparelhos possíveis de limpar um pouco daquilo, muitos aparelhos. Então, este portal da edificação, pleito ecumênico da verdade, apenas diz, a vez de revelar-vos, não há um cumprimento, algo que possa fazer, se rastejar de joelhos ou qualquer. Está revelado de que estamos num rio fétido, em esquecimento. Só não é fétido porque somos os inventores dos inventores. Então inventamos aparelhos de todo modo, que simplesmente nem precisariam existir se estivéssemos na água cristalina e num ar purificado. É um lembrete para todos nós.
algo que nasce em nós, que está latente, há centenas de anos. Ele se abre um pouco e tem uma voz. Este é o seu lugar? Qual a verdade? Qual é a verdade que se expressa? Qual é a vida que se expressa? Sendo que compramos todas as verdades, escolhemos algumas. Cada um escolhe uma. E se tivesse um consenso, nesses poucos entre nós, cada um achou a sua, do modo que lhe interessa. E nas justificativas que tem para esta terra. Isto significa que não saudamos mais o ato há 1000 centenas de anos. Quando? Muito daqui a pouco. No quantum do tempo. No campo do tempo. Tão natural para todos vós e para todos que reinam dentro do tempo e do espaço de que diz respeito toda esta civilização, já que é multiplicidade de tempos, de velocidade de tempos, velocidade de espaços, um invisível para o outro. Todos esses campos têm vida e expressão de vida. Mas isso que tratamos agora, nada importa. Importa que, quando saírem, e já se estabelece em vós para onde vão, de como vão, do que entender o que vão, e manifestam isso todos os dias, mesmo que exista um instinto que não existe mais, que a provisoriedade disto é absurda. Então, se fôssemos eternos, valeria. Se tivéssemos a qualidade de um poder de nós mesmos, de nos fazer eterno, valeria. Aí sim existiria uma lei exata. Nós, por nós mesmos, poderemos conquistar a vida e fazer dela para sempre. Aí seríamos eternos. Quando isto não fazemos nada, nem temos a potência para nada. Se estamos num leito fétido, encontramos medicamento para o leito fétido. Se estamos num leito fétido, encontramos todos os hospitais do mundo para ter a tratar de nós o que está fétido. E assim sucessivamente somos agigantadamente criadores de possibilidades. Este criador de possibilidades não que realizamos. Desde que nasceram a ancestralidade, fomos feitos disto. Então, quando entendemos lá fora que por nós mesmos estamos realizando algo, recorda um tanto, estamos preenchidos por algo, sustentados por algo que nos faz realizar de que tamanho possamos fazer e saudar este ato dignamente. Não ao léu, como venham. Então, Raquel e Sofia, que estão se expressando aqui, estranhamente para todos vós. Mas na natureza das expressões da progressão é tão natural. Estão tratando convosco de que existe um campo de vida enorme e ele não tem fim. E de repente tem uma porta que se abre. Essa porta que se abre para todos de algum modo. É onde seremos testados. Abrimos aquela porta e fechamos rapidamente. E nos enfiamos deste grande mundo e nos escondemos de tudo. Tudo aquilo que pode afetar este mundo, fazer fé de todos os leitos. Aquilo que pode transgredir naquilo que é mais possível de milagre e fazer do milagre nada, porque entendemos que nós somos a capacidade do que quisermos, batendo as mãos assim. O que queremos. Só que se queremos, limita-se a algo que destituímos de nós, e a potência divina desaparece. E ficamos incrivelmente, muito incrivelmente, mendigos. Dependentes.
Então talvez a gente abra uma porta uma vez e seja o suficiente para nunca mais ser rico. Então eu quero que saibam todos vós que há algo inédito do que simplesmente há lá fora, entre nós agora. Algo distinto. Como entrássemos numa caverna, onde tudo é distinto do lado de fora. Lá fora, sabe por quê? Para termos uma oportunidade de saber o que é saudar o ato. Dignificar o ato. E de que na pólice deste ato não está o léu. Na pólice disto, em aparência, um núcleo onde pouco interessa a todos que aqui vêm, já que a complexidade é tão grande, que todos querem entrar em algum lugar e que uma complexidade a mais venha, e ele pega com uma pinça um complexo a mais e põe em sua complexidade. Nada mais é simples, nada mais é direto, nada mais é original, tudo é complexo. E aqui tratamos do simples e da origem. E não há entretenimento. E quando não há entretenimento, todos procuram entretenimento. Então há núcleos de entretenimento em todas as partes. E há entretenimento onde reside o núcleo daquilo que fala-se da fé. Então, filhos desta vida nossa, a fé é um consignado de uma entrada nossa, de radiação. Ela tem um fundamento, todas as entradas principalmente levam a ela, já que ela tem o conduto de retorno. A fé só é um conduto de retorno, não aquilo que vamos ser, aquilo que esquecemos que somos, filhos de Deus. E o consignado que, sendo filhos de Deus, somos um prodígio. E que se pegamos este prodígio e ficamos miseráveis, então olha a miserabilidade lá fora. Encontre o selo da fé em qualquer ser que conheçam. Então a fé é uma dinâmica de um segredo imaculado, de uma das entradas nossas. E todos os seres da natureza humana que têm essa entrada, e que essa entrada está fechada, está obstruída. E se essa entrada desobstruir, e olhamos e sabemos e trememos perante algo que nos faz manifestar. Então já ouviram falar de seres de fé, mas seres de fé que tomaram o rumo dentro dela e foram indo. E foram indo, e foram indo, e foram indo. Mas se temos algum agrupamento, e neste agrupamento não abrimos mão de nem um fio de cabelo, e falaremos da fé, trataremos da fé. A fé é retorno, é um consignado de que ele faz nos retornar exatamente como precisamos retornar. A fonte, a boa-ventura, aquilo que sabemos do que nos escraviza, do que nos retira a potência divina, e sabemos também que não escravizamos e nem retiramos a potência divina de nada. Caminhamos respeitosamente por cada passo.
Não entendemos que do outro lado do muro estão os malfeitores. Ficamos corresponsáveis em tudo. Já que todos tratam assim, não é da minha parte, é daquele. E outro também fala, não é da minha parte, é daquele. É de nossa parte. Se pouco nos importamos pelo feitio da água limpa e daquilo que está fétido seja a nossa vida, e aquilo que infestamos também, somos todos corresponsáveis a este leito imundo de um rio que exatamente era vivo. Então, podemos ter a revelação que é algo devastador em nós. Mas sabe que temos que é algo de devastador nos nossos semelhantes. E todos os semelhantes dizem que o algo devastador está em outro semelhante. Mas há algo muito simples para todos nós, filhos desta vida, viventes desta vida. E como todos os milhares que aqui estão, esses milhares que aqui estão invisíveis, mas dentro do campo do tempo, há muito pouco do campo do tempo estava invertido. Talvez todos nós estávamos lá invisíveis, aqueles que estavam aqui. Então recordem do primeiro dia de vosso nascimento, um dia antes, 2, 3. Depois poderão recordar um dia, 2, 3, da onde nós não tivemos mais aqui. Se ficarão invisíveis. Aqueles que estão vindo e tornarão a possibilidade de ver impossível, porque vemos pelos olhos de um mamífero, de um elefante, de qualquer algo como assim. E vemos apenas nisto, e nossas crenças se baseiam nisto. Sabe o que é o olho do Espírito? Elucidar isso, trazer isto, chama-se revelação. Então, se estamos revelados, algo acontece. Mas se damos procedimentos, nada acontece. Então, se disséssemos para todos que aqui estão, não pequem, se somos o próprio pecado. E o pecado é o esquecimento, o pecado é a arrogância. E que somos apenas filhos de Deus em ação, em progressão. Em primeiríssimo lugar. Saibam, quando depois deste aparato, instantaneamente, recordem, tudo será tomado. Todos os motivos se verificarão exatamente como formatamos. Somos formadores de nós mesmos. Cuidado com a luz. Algo dentro de uma solicitude espiritual, dentro de um empenho espiritual, de uma intenção espiritual, de que tratamos todos nós que aqui nos expressamos do mesmo modo. E vamos expressar mais uma vez, e vamos expressar até o fim do tempo, já que é a única expressão possível que podemos tratar de que pode fazer a diferença. Se circularmos toda esta terra 10 vezes, não acharemos nenhuma saída senão estar no civilizatório em um país, em um local dentro desse civilizatório. E existem algumas passagens, quer dizer, passagens de que dentro dos nossos olhos da capacidade encarnada, que é impossível de saber, mas sempre escutamos que existem passagens. Existem passagens de um tipo de campo de vida para outro tipo de campo de vida. No tocante a isto, saibam que uma porta mística
que Ele está em todas as partes e não está em todas as partes, mas está para nós sempre. De uma passagem dentro daquilo que possamos estar em profundo esquecimento e escuridão, para algo que esteja acordando e de que a luz que possa vir será outra luz. Esta porta transcendental, como poderiam dizer, mística, que está em todas as partes e não existe. É uma porta que tem um segredo. Então, quem prodigalizou esta inteligência desta passagem e tem uma porta, ela instalou algo que só apenas quem estivesse em presença total, ela abriria. Então vamos falar da presença total. Presença total é quando nenhum chamado está em nós, de todas as partes. E toda a potência divina que entra em nós permanece e amplia-se. Já que todos os chamados da terra, como Cristo disse, como todos os grandes seres disseram, como todos os orixás menores disseram, como todos os orixás trouxeram. Então, no feitio disto, desta porta que tratamos, a presença e a totalidade nossa, onde todos os chamados, nós caminhamos por todas as partes, e todos os chamados foram desaparecendo, desaparecendo, desaparecendo. Chamado significa que tomam de nós algo, porque demos o direito para tal dentro da lei. Temos uma totalidade. Essa totalidade é que todos aquilo que acontecia, todas as entradas em nós, abraçam-se. E temos uma totalidade, isto significa estar em totalidade. E é isso que tratamos, estamos em totalidade perante essa porta, na frente da porta. E ela se abre. E não há o que faça essa porta se abrir por todos os meios que possamos de corrompê-la. Não há como podemos trazer toda a história de nossa vida e os motivos por que ficamos sofredores. Tudo que por em desespero só abre em totalidade de presença. Impossível de corrompê-la. Se não empuxo, quando ela abre, existe um empuxo, como o empuxo do nascimento em nós que estamos nesta terra, como o empuxo da morte física. E vamos para outra parte, o empuxo. Neste empuxo, tem um signatário que tratamos como rito de passagem. E sempre damos uma possível elucidação sobre isto, de que um rito de passagem é um feto que nasce, não tem como mais voltar para dentro. Então o rito de passagem é alguma coisa que jamais será igual. Como nascer e morrer. Como no trânsito de nascer e morrer, tem alguns acontecimentos que jamais seriam diferentes. Sendo que aquilo poderia, no concurso daquilo que poderia, nos elevar na potência divina ou tirar a potência divina. Então, nesta totalidade, neste empuxo, neste rito de passagem, entramos num reino que se chama-se descanso. Este reino de descanso diria de uma totalidade tão grande, que só de estarmos lá seria suficiente para a eternidade, porque somos extremamente cansados, meio cansados, tão cansados. Entramos num lugar de descanso, que parece que é uma cama que queremos ficar nela pela eternidade. De tão cansado que estamos. Deste descanso que pode demorar um segundo,
ou em campos de vida 1000 anos, 1 minuto. Temos um impulso natural e mais um rito de passagem. Entramos no reino da gratidão. Já que estamos numa cama que nunca queremos sair, olhamos para cima e temos uma gratidão, mas não é um agradecimento pequeno por uma causa pequena. É uma grande gratidão. Soberanamente neste descanso e nesta gratidão, já começamos a traçar, está traçando-se o grande retorno. Neste grande retorno, a exigência para esse retorno é tão imensa quanto a dor humana de tudo que conheceis em toda essa civilização. Então, a gratidão. E quando isso já acontece nesta gratidão, podemos exalar gratidão, exalar descanso, potência divina. Então, sabe o que podemos fazer nesta vida de melhor? Exalar gratidão. Quer dizer que quando exalamos isto, trazemos alimento do melhor possível para este planeta, para este rio, para todos os seres e tudo. Quando exalamos aquela água fétida, exalamos para o mundo, exalamos para todos os meios de vida, para o nosso próximo, um cheiro fétido. Neste estado de gratidão, temos um novo impulso. E um novo rito de passagem. Entramos em oração, tão natural, tão absolutamente natural, que nem o ensejo de um pensamento vou orar. Somos a própria oração. Recordando um descanso, uma gratidão, oração imediata dentro de toda esta totalidade que vai se abraçando. Então a nossa oração, quando entramos assim, não está no apelido de toda a miserabilidade que temos, ficamos ricos, muito ricos. E num estado de gratidão e de oração, muito ricos, ricos do Deus, de que tem uma pólice que está retida em nós. Acontece um fenômeno natural, exudamos algo tão precioso, que o nosso próximo vale uma fortuna incalculável. Ele não está em discussão. Mas todos que entram ao mesmo tempo tratam de um do outro na maior amorosidade que pode existir nesta terra, por natureza. Quando, nesta oração, saibam que aqui existe um recinto muito grande e está aberto para todos aqueles que têm algo muito maravilhoso, desespero, ímpeto. Neste ímpeto, quer encontrar soberanamente alguém de tal importância que quer entregar algo, porque está em bem-aventurança e quer entregar algo. E cada um de vós tem um ser deste. Cada um de nós quer entregar algo para nós. E sabe, quando estamos para lá e para cá, tomados por todas as imbecilidades possíveis deste mundo, não consigo receber nenhum chá que nos faça curar, que nos faça beneficiar. E este lugar é próprio para isto. Entramos num estado de oração, alguém se aproxima de nós, e ele, neste ímpeto, entrega para nós aquilo que podemos receber. Eu quero.
quero receber uma gota de medicamento, um sal que falta para um órgão, algo que dói na alma, algo que dói no coração, ou seja, onde quiserem. Então recebam. Neste recepcionar, está escrito numa ficha a procedência da estadia aqui. E não, existe uma ficha. Esta ficha diz respeito àquilo que vão tentar entregar o máximo de tudo que está escrito ali. Ao máximo, só se não queremos. Então estamos recebendo juntos todos nós. Neste ato contínuo, parece que todos entregam para si e para outros tudo o que é que eles precisam. Então, se precisam de uma gota, parece que temos uma outra gota também para entregar. E existe um reino de solicitude digna. Então estamos num reino onde principalmente conseguimos algo só, que não estejam para lá e para cá, e saudando o próprio ato. Num feitio que vamos para a origem, retornamos para a origem. Não vamos para a frente onde queremos entretenimentos. Isto não é entretenimento. Isto é uma possibilidade de expressão divina em nós. No auge disto, existe um novo empuxo. Existe um empuxo entre todos. E um rito de passagem. Um rito de passagem que adentramos. A consagração. Então, a consagração quer dizer que é uma taça que levantamos e Cristo levantou, o ato da consagração. Estamos chegando em casa. Então nos visita algo que foi traduzido como Espírito Santo, a tríade. E é a consagração. E é um modo de entender que jamais vamos saber dela. Podemos comungar com ela. E na congração existe uma voz. Sabe o que sois? Filhos do maior Pai possível, da maior potência existente. Sois filhos disto, como não seriam? O feitio disso, como todos nós vamos procurar uma porta de passagem, e podemos a potência divina, teremos que ter uma revelação, e teremos que a própria revelação faça seu caminho e que aceitemos ela. E quanto mais ricos da potência divina, mais a presença se faz. Mais corresponsáveis em todos os nossos atos neste mundo e qualquer mundo. E ela aumenta, e ela aumenta. E num instante, onde ela vai, do tamanho da possibilidade desta porta recepcionar e saber de nós, ela se abre.
então venha para casa. Mas enquanto toda a vossa casa ser o que é, está em esquecimento, nenhum esquecimento faz a lei possível de abrirmos uma porta, empurrarmos para dentro, já que queremos abrir de volta e voltar para este mundo que está aí e tratar de nossos assuntos. Não queremos muito, não queremos saber. Existe um elemento entre nós agora que denominamos de paz viva e ativa. A paz viva e ativa é um elemento como a água é. Só que o elemento onde a partitura divina faz dela um tipo de luz e um tipo de algo, de que ela pode ser tudo para nós. Muitos seres, quando vivem e já estão morando neste campo de vida, pegam este elemento, como os outros elementos que já conheceis, produzem o que quiserem. Que esta paz viva, então, percorra o ânimo de todos vós, todos os ânimos, dos mais profundos aos mais superficiais. Saiba que vossos órgãos têm inteligência suficiente para autocurar-se. Mas quando ele se autocura, nós adoecemos ele. Quando ele se autocura, nós adoecemos ele. Que esta paz viva e ativa possa curar, ter elemento suficiente para vossos órgãos realizarem a obra por si mesmo, por este elemento. Salve, filhos e filhas.